Olá pessoal, voltei. Vou aqui resolver mais algumas questões, né, da nossa listagem nessa semana. Ok? Qualquer dúvida na resolução, me manda mensagem no grupo. Estou dando dicas de resolução, tá? Dos exercícios, alguns exercícios da apostila. Não tem como eu falar tudo, porque são muitos exercícios, tá? E a ideia aqui também é que o aluno possa pesquisar, possa tentar fazer esses exercícios, ok? Nessa número 11, por exemplo, está dizendo assim: na figura abaixo, M, que é esse, temos um ponto M aqui, ó, tá? M é ponto, M não é ângulo, cuidado que é ponto M. M é o ponto médio de AB, ó, nós temos um segmento AB e nós temos um segmento DC. Quando ele diz que M é ponto médio de AB e DC, esse ponto aqui divide esse segmento AB em dois lados iguais. Ele está na metade de A e B, ou seja, esse lado aqui tem a mesma medida desse lado aqui, tá? Toda vez que falar de ponto médio de um segmento, ele está dividindo o segmento em duas partes iguais, tá? E ele também é ponto médio de DC, tá dizendo? Ele é ponto médio de DC, ou seja, esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui, tá? Depois, marque a única afirmação que está errada. Qual que está errado aqui? Aí ele começa dizendo assim, ó, dizendo que o ângulo A é igual ao ângulo B. O ângulo A está aqui, ó, e o ângulo B está aqui. O ângulo A está aqui e o ângulo B está aqui. E aí, esses ângulos são iguais? Pensa comigo aqui, ó, um conteúdo que inclusive nós já vimos. Nós já vimos aqui na oitava fase. Se eu pensar que aqui eu tenho uma reta, tá? Eu tenho uma outra reta aqui, reta AD, paralela à reta ABC. Nós temos duas retas paralelas. E nós temos aqui uma reta AB, que é transversal, tá? A essas duas retas paralelas. Nós temos duas paralelas, porque não se encontram, e nós temos uma transversal, uma que está tocando, que tem um ponto em comum em AD e também toca em BC. Então aqui, pelo conteúdo que nós já vimos anteriormente, esse ângulo A e ângulo B, eles são alternos internos. Ângulos alternos e internos são iguais, tá? Então a letra ângulo A é igual ao ângulo B? Verdade. Então essa não é errada. Depois letra C. O ângulo C é igual ao ângulo D. Ângulo C é igual ao ângulo D. Também, ó, ângulo C e ângulo D são o que? Alternos internos. Porque nós temos a paralela aqui, ó, duas retas paralelas, nós temos uma outra transversal aqui, e esses ângulos aqui, eles são o que? Alternos, porque alternos estão de lados diferentes, lados opostos, tá? Lados diferentes, ó. E internos. São iguais? C é igual a D? Verdade, são iguais, tá? Então a letra B não é a opção errada, tá bom? Depois nós temos a opção C aqui, ó. O ângulo A é igual ao ângulo M. Pessoal, esse M aqui, ele é ponto médio. Eu nem sei onde que está esse ângulo M, não está explícito na questão onde está esse ângulo M. Então eu posso afirmar que A é igual, o ângulo A é igual ao ângulo M? Está errado, tá? Porque esse ângulo M nem está explícito na questão, tá? Então, ó, a opção errada é a letra C. Vamos analisar a D e a E. Na letra D, ele diz que o segmento AD, ó, segmento AD é igual a BC se aqui é ponto médio, tá? Se M é ponto médio, vamos pensar que são diagonais, ó. Diagonais que se cruzam no ponto médio. Então esses lados opostos são o quê? São iguais. Vou repetir. Ó, nós temos diagonais se cruzando no ponto médio. Então, o que nós já vimos em relação a quadriláteros? Que os lados opostos são iguais. Então, AD é igual a BC? Sim, tá? São congruentes. Depois,
AM é igual a MB. Será que esse segmento AM é igual a MB? Sim. Por que eu posso dizer que eles são iguais? Porque já disse aqui em cima que M é ponto médio. Se M é ponto médio, ele divide esse segmento todo aqui em dois pedaços iguais. Ou seja, esse pedaço AM é igual a esse outro pedaço MB. É o que ele está afirmando aqui na letra E. Tá? Então é a opção correta. Depois. Epa, calma aí. Correta é essa daqui, tá, pessoal? A errada, desculpa. Essa aqui tá correta, mas não é para marcar a correta. É para marcar o que? Para marcar a errada, tá? Todas a A é correta, a B é correta, a D é correta, a E é correta, tá? A única que é errada é essa daqui, ó, tá? Eu até fiz um X aqui, mas a errada é somente essa daqui, tá bom? Leia 13, questão 13, tá? Vamos para mais uma dica. Tá dizendo assim: na congruência de triângulos, estudamos 4 casos. São eles, tá? E isso tem bem claro na apostila que vocês receberam. Lá ele explica os 4 casos de semelhança de triângulo, tá? De congruência de triângulo. Semelhança é outra coisa. É congruência de triângulos, tá? O caso lado, lado, lado. O caso lado, ângulo, lado. Um terceiro caso que é ângulo, lado, ângulo. E lado, ângulo, ângulo oposto, tá? É lado, ângulo. Esse AO, que é um AOzinho, tá? É ângulo oposto. Indique o caso de congruência nos pares de triângulos abaixo, tá? Então, por exemplo, aqui, nesses dois triângulos, eles são congruentes, tá? Qual caso que eu posso ouvir? Qual caso de congruência que aparece nesses dois triângulos? Qual é o caso de congruência, tá? Que eles são congruentes, tá? Indique o caso de congruência nos pares de triângulos abaixo. Qual é o caso? Qual desses 4 aqui se encaixa nesse par de triângulos, tá? Por exemplo, nós temos aqui, ó, lado, ângulo iguais e lado. Concorda comigo? Ó, lado, ângulo e lado. Esse lado é igual a esse ângulo é igual a esse e esse lado é igual a esse. Então nós podemos concluir que é qual o caso? Lado, ângulo, lado. É esse aqui, ó. Lado, ângulo, lado. Concorda comigo? Lado, ângulo, lado. Tá? Depois aqui, letra B. Nós temos, ó, esse lado é igual a esse lado é igual a esse lado é igual a esse. Apareceu ângulo aqui? Não apareceu ângulo aqui. Então, nada que aparece ângulo aqui, eu vou ter que... vai servir, tá? O que acontece aqui? É lado, 3 e 3, outro lado igual, 3, 5 e 5, e 4 e 4. Concorda comigo que é lado e lado? É esse caso de congruência que eu vou utilizar? Lado, tá? E por último, nós temos essa opção C aqui, ó. Qual é o caso de congruência aqui que aparece nesse par de triângulos congruentes, tá? São 2 triângulos congruentes. Mas aí, qual é o caso de congruência que aparece, tá? Pensa comigo aqui, ó. Nós temos esse lado aqui, que é 4. Aqui também tem a mesma coisa, um lado que é 4, tá? Aqui nós temos um ângulo adjacente a esse lado. O que é adjacente? É o que está mais próximo. Tem esse ângulo que é adjacente, que está juntinho, está pertinho, tá? O que são comunidades adjacentes? Não são comunidades que estão próximas? Então eu digo que esse ângulo aqui, ele é adjacente a esse lado. Aqui é a mesma coisa, nós temos um lado de 4 centímetros e um ângulo adjacente a ele, que é 30 graus, tá? E aí, o que nós temos? Nós temos, além de ter esse ângulo adjacente, nós temos um ângulo oposto a esse lado, tá? Se vocês irem lá na apostila e
estudar o quarto caso de congruência de triângulos, ele vai dizer isso, que se eu tenho um lado e se eu tenho um ângulo adjacente a esse lado, e nesse mesmo triângulo eu tenho um um ângulo oposto a esse lado, ó, esse ângulo está oposto, tá em lados diferentes, oposto, tá? Então é isso que acontece aqui, ó. Nós temos dois triângulos com mesma medida, ó. Dois lados com mesma medida, tá? Esse é igual a esse. Nós temos um ângulo adjacente, que é de 30 graus, e nós temos um ângulo oposto a esse lado. Então aqui é esse último caso aqui, ó, ó, ângulo e ângulo oposto. Vou colocar aqui, ó, lado, ângulo e ângulo oposto. Concorda? Lado, ângulo e ângulo oposto a esse lado. É esse caso de congruência aqui da letra C, tá? Vamos à 14. A questão 14, ele está pedindo: quais os possíveis casos de congruência para o par de triângulo abaixo? Nós temos aqui dois triângulos, tá? Com a medida, dois ângulos internos medindo 30 e 40 graus, um lado medindo 30, o outro lado medindo 30, um lado medindo 40 e outro lado medindo 40. Quais casos de semelhança nós temos aqui, pessoal? Tem mais de um. Você vê que nas opções nós temos 3 casos de congruência, tá? É congruência de triângulo e não é semelhança, tá? Se eu falei semelhança, está errado. É congruência de triângulos. Então, olha só. Será que vai ser a letra A, que começa com lado, lado, lado? Para começo de conversa, eu tenho as medidas dos 3 lados para ser lado, lado, lado? Não. Eu tenho a medida de... Eu tenho a medida de quê? Desse lado, que é 30, esse lado também é 30. Esse lado é 40, esse lado também é 40. Mas eu não sei a medida desses dois lados aqui, tá? Então eu não posso dizer que é esse caso de lado, lado, lado. Para eu dizer que é lado, 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 que é congruência de triângulos, eu preciso saber as medidas dos 3 lados. Eu não tenho a medida dos 3, só a medida de 2. Então, eu vou descartar esse caso de congruência, lado, lado, lado. Ele também aparece aqui, ele aparece na letra B, lado, lado, lado. Ele aparece na letra E, lado, lado, lado. Então, eu vou descartar a letra A, letra B e letra E, porque aqui os 3 aparecem esse caso de congruência, tá? E não tem a medida dos 3 lados para eu analisar. Ou vai ser C ou vai ser D. Vamos começar por esse lado aqui, ó. Nós temos um lado, tá bom? A medida de um lado, nós temos um ângulo adjacente a ele, ok? Nós temos um ângulo adjacente a ele e nós temos um ângulo oposto a esse lado. Mesma coisa aqui, ó. Nós temos um lado medindo 40, um ângulo adjacente a ele e nós temos um ângulo oposto a esse lado. Ou seja, qual é o caso que aparece aqui? Lado, ângulo, ângulo oposto. Concorda comigo? Depois eu posso ter um outro caso, ó. Lado, 40 e 40, ângulo, ângulos iguais e lado, mesma medida, ó. Lado, ângulo, lado. Ou seja, um outro caso de congruência, lado, ângulo e lado. Ok? E por último, nós podemos observar um outro caso de congruência, que é ângulo, ó, ângulos iguais, lado e ângulo. É um outro caso de congruência que aparece aqui. Lado, ó, ângulos iguais, lados iguais e novamente ângulos iguais. Ou seja, poderia ser o quê? Ângulo, lado, ângulo, que é o ala. Qual é a opção que tem essa sequência aqui? AC ou AD? Lado, ângulo, ângulo oposto, lado, ângulo, lado e ângulo, lado, ângulo. É a opção C. Tá? Eu sei, pessoal, que pode estar sendo meio complexo para vocês, tá? Mas é isso, como eu já falei, tem que pegar
outros recursos, tá? Eu sei que nem todo mundo também tem acesso à internet. Quem tem acesso à internet, pesquisa, tá? Porque nem tudo que está cobrando nos exercícios está explicando lá no material. Mas também nós temos que procurar outros recursos, livros, tá? Não é só a internet, quando eu digo internet é o mais fácil, né? Que hoje em dia a maioria tem. Mas também pode ser outros livros, tá? Internet, livros, tá bom? Vamos nessa última questão aqui, ó. Vou explicar rapidinho porque meu vídeo já tem 15 minutos meu vídeo e se ficar muito grande fica ruim para carregar. Olha só, na figura, o triângulo ABC é congruente ao triângulo EDC. Determine o caso de congruência e o valor de x e y. Tá? Ele já está dizendo que esses dois triângulos aqui são semelhantes. Desculpa, são congruentes. Desculpa, congruentes, semelhantes não. Tá? E são congruentes. Pede o valor de x e o valor de y. Olha só, eu separei os dois triângulos, tá? Esse daqui é o triângulo ABC, tá? Coloquei ele aqui. E esse é o triângulo o DEC. Eu mudei esse triângulo de posição, tá? Eu coloquei os lados correspondentes na mesma posição. Porque se o triângulo é congruente, os lados correspondentes são iguais. Pensa nisso, tá? Se o triângulo é congruente, os lados correspondentes são iguais. Então eu vou usar essa propriedade para eu achar o valor de x e y. Ó, coloquei na mesma posição. Esse triângulo aqui, eu mudei ele de posição, ó, coloquei os lados correspondentes e os ângulos correspondentes também na mesma posição para ficar mais fácil. Então, para eu achar x e y, eu posso dizer que esse lado aqui é igual a esse. Ou seja, 3y mais 2 é igual a 23, tá? Uma equaçãozinha do primeiro grau, como eu resolvo? Todo mundo já sabe resolver. 3y é igual a 23. Quem não tem letra está positivo no primeiro, vai para o segundo negativo. 3y é igual a 21. Y é igual a quem? 21 dividido por 3. Qual é o valor de y? Y é igual a 7, tá? Depois, como que eu acho x? Eu vou igualar os lados correspondentes, ó. Esse é correspondente a esse, tem a mesma medida. 2x menos 3 é igual a... Ó, esse é igual a esse, 2x menos 3 é igual a 15. Equaçãozinha do primeiro grau, quem tem letra fica no primeiro, quem não tem vai para o segundo. Mudou de membro, muda de sinal. 2x é igual a 18, x é igual a 18 dividido por 2, x é igual a quem? 9, tá? E pede também os casos de congruência, determine o caso de congruência e o valor de... caso de congruência. Quais os casos de congruência que aparecem aí? Ó, eu posso dizer que é o caso lado, porque se são congruentes, tá? Os lados correspondentes são iguais, lados são iguais, ângulos são iguais e lados iguais, ou seja, temos um caso lado, ângulo e lado. E um outro também, ó, nós temos esse ângulo, que esse ângulo é igual a esse. Então, ó, ângulo, lado e ângulo. Esse ângulo tem a mesma medida desse ângulo, esse ângulo com a mesma esse lado com a mesma medida desse lado e esse ângulo com a mesma medida desse ângulo, ou seja, ângulo, lado, ângulo. Tá, pessoal? É isso. Então, hoje essa é a dica que eu tenho para vocês dessas questões. Não posso fazer tudo, tá? Porque a ideia não é essa, mas eu estou fazendo, acho que foram 7 exercícios que eu estou fazendo com vocês aqui, para poder ver se ajuda aí, tá bom? Qualquer dúvida me chama no grupo. Um abraço, bom estudo a todos. Valeu!